Oi! Hoje é a primeira parte da leitura comentada de Quincas Borba, de Machado de Assis, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Antes de começar essa leitura comentada de Quincas Borbas, eu preciso pedir desculpas a vocês que já estão acompanhando o projeto já há algum tempo. Vocês perceberam, né? No mês passado eu não publiquei nenhum vídeo e eram justamente esses de Quincas Borba. Na verdade a coisa já estava complicada desde o livro anterior, A Mão e a Luva, que eu publiquei lá em abril. No finalzinho, nos últimos dias, um vídeo atrás do outro, só para não perder o mês. Eu achei aquilo tudo muito corrido e quando eu vi que ia fazer de novo em maio, eu decidi não deixar para junho, deixar um mês de atraso todo o projeto para não ficar essa correria toda. Mas de novo, né? Aconteceu que eu não consegui publicar os vídeos, já estou com 2 semanas atrasado, então a coisa vai ser a seguinte: nessas 2 semanas seguintes vou publicar 2 vídeos, um na terça, outro na sexta-feira. Serão então 4 vídeos de comentários e depois, na última semana, sim, aquela tradicional resenha. E aí depois, nos meses seguintes, espero que tudo fique completamente na ordem certa. Fazer o que, né? De novo, desculpa para vocês que estão acompanhando o projeto. Mas vamos então à leitura comentada. Ok, então vamos começar com o segundo livro de Machado de Assis na sua fase realista, que começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aliás, tem uma grande continuidade aqui, porque obviamente vocês devem se lembrar que Quincas Borbas, que é o livro da vez, esse personagem participou lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem protagonista, Brás Cubas, conheceu Quincas Borba e foi amigo dele, amigo de tempo de colégio, inclusive. E aliás, eu tinha comentado lá naquela ocasião que eu achava que Quincas Borba, naquele livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, seria muito importante. Na verdade, o autor, o narrador, diz que ele é bem importante para a história e a gente acaba não percebendo isso, né? Porque ele aparece apenas pontualmente durante toda a narrativa. Então agora sim, ele vai brilhar. Ou talvez não. Uma coisa curiosa que a gente pode dizer aqui também desse livro é com a anotação da terceira edição publicada. Não sei se todo mundo que está lendo este livro tem essa mesma anotação no começo do livro, pelo menos aqui nessa edição da Nova Fronteira tem. E aqui ele comenta, né, que além de ser um livro que vendeu bastante, surpreendeu ele, ele comenta que alguns amigos tentaram influenciar ele para que ele fizesse uma espécie de trilogia, já que Quincas Borba apareceu lá em Memórias, agora ele tem um livro próprio, então poderia ter um terceiro volume, com a continuação de tudo isso através da personagem Sofia. Só que o próprio Machado comenta aqui nesse texto que ele pensou nisso, mas ele achou que tudo que ele queria dizer a respeito de Sofia está contido aqui nesse livro Quincas Borba e não seria necessário continuar mais e mais isso. Para que prolongar, né? Seria um desperdício de personagem e seria apenas uma repetição. Agora, curioso que isso é um texto de uma introdução de livro, mas depois o próprio narrador aqui da história faz um comentário parecido também lá pelo capítulo 4. Ele diz assim logo no começo: este Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência, que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Pois é, e agora, então ele brilharia em sua história, mas não é o que a gente vê exatamente, né? Porque a gente vê que Quincas Borba morre logo no começo aqui do livro. Que coisa mais esquisita, né? É quase outra história de uma memória póstuma. Aliás, todos os livros, parece que do Machado de Assis, nessa sua fase realista, é mesmo uma coisa de memória. E curioso, né? Como toda essa história do Quincas Borba, ela é colocada adiante num outro personagem que a gente não conhecia. Começamos agora, o Rubião, herdeiro de toda a sua fortuna de Quincas Borba, que já havia herdado uma fortuna lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era um mendigo, como comentado aqui nesse trechinho, né? Mas depois ele ganhou a fortuna de um tio, se não me engano, ou de um avô, agora não lembro,
Não importa, ele ficou rico, muito rico. E aqui o Rubião, que era um professor, ele chegou até a largar as aulas, largaram a escola, fecharam a escola que ele lecionava lá, cuidava da escola, para poder acompanhar os últimos momentos de Quincas Borba. Um ato bem caridoso da parte dele, né? Tanto que ele se esforçou bastante que ele acabou sendo o herdeiro universal do Quincas Borba. Herdou toda a sua fortuna. E a história começa justamente aí, quando ele já está desfrutando de tudo isso. Ele já tem uma grande casa, já está em posse de todos os bens. Ou seja, Rubião agora é um homem rico. E claro, ele já começa a lembrar de algumas coisas muito interessantes a respeito de Sofia, essa personagem que é comentada lá no texto introdutório do livro. Trata-se de um grande amor de Rubião, que ele conheceu por acaso, né? Inclusive, quando ele já estava cuidando do inventário da herança, quando ele saía de Barbacena ao Rio de Janeiro, já tentando cuidar de encontrar uma casa para morar no Rio. Ele decidiu sair de Minas e foi para o Rio de Janeiro. E justamente no trem que iria conduzir ele até lá, ele conheceu o casal Cristiano Palha e sua mulher Sofia. Ele e Cristiano tornaram-se bons amigos, e isso, claro, que ajudou ele a ter contato constantemente, né, com a Sofia. Claro, mais uma mulher maravilhosa nas histórias do Machado de Assis. E aí já vai lembrar fazer um comentário, né? Sempre Machado de Assis, mesmo saindo da sua fase romântica, ele continua fazendo histórias de amor. Já era assim em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o amor ali era interessante, aqui também será em Quincas Borbas, e nós já sabemos que também será assim lá em Dom Casmurro. É sempre assim, né? Ele continua com essa base muito fácil de trabalhar, aliás, né? Mas claro que o grande atrativo da literatura de Machado de Assis é que ele sempre coloca algo mais em cima dessa história meramente romântica. Ele trata de algumas críticas sociais e outras coisitas más. Se bem que nesse primeiro lote aqui de capítulos que a gente está vendo aqui na leitura comentada, que é justamente, né, do capítulo 1 até o capítulo 49, não tem nenhuma crítica social aqui relevante, não. Só temos a questão amorosa e, claro, algumas características das personalidades aqui dos personagens principais. Falando nisso também, né, são pouquíssimos personagens, mais uma vez, que o Machado trabalha numa de suas histórias. Porque, pelo menos até o momento, nesse primeiro lote de capítulos, temos Rubião, Sofia, seu marido Cristiano, e depois a concorrência, né? A dona Tonica e o pai dela, o Major Siqueira. Com esses pouquíssimos personagens, temos toda a trama, pelo menos inicial, dessa história. Que vamos combinar, né? Tá muito simples, realmente. Começa a história com ele já se sentindo rico. E depois há um grande flashback para a gente entender como ele conseguiu toda essa posse. A gente entende como o Quincas Borba era um grande do maluco e tinha lá a tal da filosofia humanitismo, que o Palha, ou aliás, o Rubião, não entende patavinhas. Na verdade, ele até tenta entender tudo aquilo, contexto, mas é uma maluquice, para falar a verdade. E até agora, depois que o Quincas Borba falece, não há nenhuma outra citação a respeito da filosofia, a não ser, claro, aquela grande frase: ao vencedor, as batatas. Se eu não me falha a memória, essa frase vai ser importante também. Assim, vale comentar, né? Eu já li Quincas Borba muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, no tempo de escola. Não sei se foi exatamente por causa da escola, mas naquele tempo eu já gostava de ler outros livros. Então, Quincas Borba eu li. E aliás, quando eu estava lendo Memórias Póstumas, eu tinha algumas reminiscências de algum pedaços de história, eu achava que era de Memórias Póstumas, mas não, é de Quincas Borba. Principalmente uma questão ali de casamento que não dava certo, a própria participação mais efetiva de Quincas Borba, se bem que, né, ele já está morto aqui na história, não sei como é que ele consegue ainda estar presente. Ou melhor, a gente sabe, né, porque Quincas Borbas tinha um cachorro, e não é que ele batizou o cachorro com o próprio nome? Pois é, Quincas Borba, o homem, se foi, mas Quincas Borba,
o cachorro continua aqui na história e ele meio que está sempre do lado ali de Rubião. Rubião, aliás, gosta e não gosta muito do cachorro. Tem até aquela passagem interessante, super engraçada, né? Quando logo que o Quincas Borba morre, ele já dispensa o cachorro, né? Manda para uma conhecida cuidar, que gosta de animais, tudo, né? Quando ele descobre que para ele poder herdar toda a herança, ele tem que cuidar do cachorro enquanto puder, ele tem que sair correndo atrás do cachorro, né? Num desespero danado, né? Mas todo momento a gente percebe, a hora ele gosta, a hora ele não gosta, às vezes ele maltrata o cachorro, dá um chute, dá um tapa, tudo, e o cachorro continua a gostar dele, né? Mas enfim, eu não lembro se aconteceram outras memórias a respeito do homem Quincas Borba. Hoje a gente só vai ter mesmo essa relação com Rubião através do cachorro homônimo. Realmente eu não me lembro. Mas voltemos às questões amorosas, que é o talvez importante por enquanto aqui na história do livro. Sim, Rubião gosta de Sofia. Ele tem esse apreço por ela quase praticamente quando ele conheceu ela lá no trem a caminho do Rio de Janeiro. Embora ele percebesse que naquela ocasião ela era uma mulher mais reservada, claro, assim no âmbito externo, não dentro de sua casa, justamente quando ele pôde conhecer ela frequentando entre jantares, almoços, a casa lá de Palha e Sofia, ele percebeu que ela era uma mulher muito encantadora realmente, não só fisicamente, como também um pensamento muito interessante para ele. Ou seja, ele estava apaixonado por ela, só que não havia muita correspondência da parte da moçoila, né? Ou sim e não, né? Eles começaram a trocar muitos olhares aqui e ali. E é onde a gente entra na segunda parte aqui desse primeiro lote de capítulos, quando numa certa ocasião, num evento que acontece lá na Casa de Palha, e aí entra os outros dois personagens importantes aqui para essa história, que é a Dona Tonica e seu pai, o Major Siqueira. Justamente os dois, tanto a filha quanto o pai, conseguem perceber a maneiras diferentes que os dois lá pombinhos estão trocando muitos olhares. Aliás, vale dizer uma coisa, é com essa personagem, Dona Tonica, que pela primeira vez o narrador aqui dessa história se distancia de Rubião, embora até numa ocasião ele tenha focado no pensamento do cachorro Quincas Borba. Mas, tirando isso, realmente foi a única vez que nós presenciamos o narrador acompanhar um outro personagem, seja em ação e também em pensamento, Dona Tonica, que já é uma mulher que está passando do ponto da época de casar, e ela, quando bate o olho em Quincas Borba, fica muito interessada. Justamente nessa festa que eu comentei, todo mundo estava em casais, sendo só ele, Rubião, o único solteiro, aí ela já ficou meio interessada nele, mas ela percebeu realmente que os dois, Sofia e Rubião, trocavam muitos olhares e ali tem alguma coisa. Já da parte do pai dela, o Major Siqueira, que também é meio maluco, né? É apresentado como um cara que fica falando o tempo todo algumas groselhas. Rubião tenta se afastar dele, mas justamente o Major Siqueira flagra os dois em plena cena romântica, olhando para a lua, justamente naquele momento, né? Também muito bacana, e o Rubião se declara completamente para Sofia, um bando de poesia ali, uma cena bem bacana mesmo. Mas aí a gente fica na dúvida, o narrador da história não confirma pra gente se o Siqueira está se fazendo de um maluco ali um pouquinho a mais do que ele realmente é, né? Fingindo que não percebeu. Mas acho que sim, ele percebeu, eu aposto que ele percebeu, e ele vai ficar meio que conluio lá com sua filha, Dona Tonica, para atrapalhar esse romance aqui. Pelo menos o quiprocó já começa a ser armado aqui nesse primeiro quarto de história. Como eu não lembro exatamente nada do que é o livro, a não ser a frase "ao vencedor as batatas", tudo para mim que virá nos próximos capítulos será novamente novidade. Então eu já fico na torcida para o Rubião, para a Sofia e também para a Dona Tonica, por que não? Mesmo sabendo que ela vai mais atrapalhar do que ajudar o casalzinho pombinho da vez. Enfim, vamos então esperar o próximo vídeo com os comentários do próximo lote de capítulos, que será do capítulo 50 até o 92, que eu vou publicar nessa próxima sexta-feira. Conto com a participação de vocês e, claro, aqui no comentário do vídeo já deixa algumas coisas que vocês acham a respeito dessa história. Vocês acham, por exemplo, interessante a gente ter um livro chamado Quincas Borba e esse sujeito não existe aqui nessa história? Ele não é o protagonista?
Ou então, o que vocês acham desse novo casal de pombinhos, Rubião e Sofia? Ela é uma mulher casada, ele um homem solteiro, estão se relacionando. Qual a opinião de vocês a respeito de tudo isso? Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado as resenhas que eu fiz de outros livros, também aqui do projeto de lermos todos os romances de Machado de Assis em 2018. E até mais!